pontos da zona do rebaixamento. Mas isso é a posição dele na tabela. Você vê o time jogar, a calma com que o Fluminense ganhou do Galo na rodada passada, com que ele trocou passes no campo de ataque ontem contra o São Paulo, a começar por essa jogada do gol do Cauã Elias, mostra que é um time que nesse momento está muito consciente e que é muito melhor do que a posição que ocupa. Está jogando um futebol muito melhor do que a posição que ocupa. Mas está recuperando, né? Principalmente o jogo do ano passado. O Cauã estava muito mal no jogo ontem, até fazer aquele jogadaço ali, né? Tanto que ele nem comemora, né? Meio que na bronca com a torcida, porque estava sendo... Mas a torcida estava com razão, ele não estava conseguindo acertar passe, ele não estava conseguindo acertar domínio, não estava conseguindo acertar nada, né? E depois faz uma jogadaça daquela com o toque do Ganso. Mas o Fluminense recupera, eu acho que algumas credenciais do ano passado, na base do toque de bola, velocidade. Achou um jogador muito interessante, que é o Servo, né? O Bernal parece que vai conseguir, de alguma forma, suprir a saída do André. Lógico que é muito difícil pela qualidade do André. E tem um problema ainda que é a lateral esquerda, né? Com as contusões, e o Marcelo ainda que não está. Mas mesmo assim, consegue fazer um jogo bem consistente, né? E tranquilo, né? Ontem praticamente não correu risco com um time que a gente sabe que cria problema para todo mundo, ainda mais jogando fora de casa, que é o caso do São Paulo. Nesse lance aí, também pro Fluminense quando o gol da vitória do Keno, né? O jogador que a torcida às vezes pega no pé e fica em cima. Um passe do Guga. Que passe do Guga, cara, inclusive, né? Se puder rodar o segundo gol. Os dois gols são muito bonitos, né? Porque eles têm assistências belíssimas do Ganso no primeiro, de calcanhar. E o Guga, cara, ele enxergou o Cano ali muito bem. Pro Keno, desculpa. E você teve isso, né? Você fala, passe do Guga. Baita passe, cara. Boa jogada do Keno, mas o principal do gol é a falha do Rafael. Mais uma, né? Mais uma falha. Falha feia do Rafael, não pode, né? O goleiro foi convocado para a seleção, ao meu ver, tinha goleiros melhores, né? Mas o Dorival convocou, não pode tomar um gol desse, né? Sim, foi muito mal na jogada, mas você falou do Fluminense, né? Tá muito bem, e aí deu uma corrigida de rota, né? Quando sai Diniz e Mano na questão das contratações, né? O Maestro falou, o Bernal... Eu estive lá no Maracanã contra o Corinthians, né? Ele nem jogou de 5, né? Que ele prefere. Ele jogou até uma dupla de volante, mas mostrando que domina nesse meio campo, tem bons toques. Aí o Serna também foi contratado, são jogadores mais jovens que conseguem jogar, que conseguem correr, que acho que tem mais a ver até com o jogo do Mano nesse momento. E aí, claro, voltou o André de lesão, o Aras estava na seleção da Polônia, voltou, e o principal, o Thiago Silva, assim, que na minha opinião, se continuar assim até o final, vai brigar para ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. É nesse nível de influência que ele tem nesse time do Fluminense. Na minha opinião, assim, é um privilégio ver esse cara aqui. É um privilégio. Mas o Estevão, para craque não, por isso que eu falei que vai brigar, né? Nesse momento, se ficar nesse ritmo, vai depender do que cada time vai conquistar. Eu botaria no Estevão hoje, eu sou um cara mais ofensivo, entendeu? Mas ele vai brigar. Eu acho que ele vai estar na discussão, deveria, pelo menos, né? Se, claro, continuar assim, tem tudo um campeonato para rolar, vamos ver se o Fluminense vai conseguir escapar do rebaixamento, e ao que tudo indica, sim. Olha o que acontece desde a estreia do Thiago Silva. Dá uma olhada nessa lista de jogos e me contem o que vocês notam nessas partidas do Fluminense com o Thiago Silva em campo. No Brasileirão, 1-0 no Cuiabá, 1-0 no Palmeiras, 1-0 no Bragantino, 1-0 no Bahia, 0-0 com o Corinthians, 2-0 no Galo, 2-0 no São Paulo. O time não sofre gol desde que ele jogou no Fluminense. 4 goleadas, né? De 1-0, né? Que foi exatamente o momento de arrumar um pouco a parte defensiva, né? Eu vejo a chegada do Thiago ela tão importante que o próprio Thiago Santos ele está jogando de quarto zagueiro, né? Coisa que vinha acontecendo antes, mas num nível assim excepcional, né? Informações da reação do Fluminense, né? O time tinha 8 pontos após a 16ª rodada do Brasileiro, antes da estreia do Thiago Silva e dos retornos do Aras e do André. Desde então foram 6 vitórias em 8 partidas. Como informamos, não sofre gols com o Thiago Silva em campo no Brasileiro. O aproveitamento do Mano, de 63%, é um aproveitamento acima do Palmeiras no campeonato inteiro. O Palmeiras é o 3º colocado. Então o aproveitamento da era Mano Menezes é um aproveitamento de time que briga pelo título.
Informação é muito importante. 63% de aproveitamento. É superior ao do Palmeiras no campeonato. É que o saldo estava tão negativo que o Fluminense não sai lá de baixo. É impressionante a reação do Fluminense.